Certo, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo na história e explorar a realidade fascinante de uma figura que, olha, bateu de frente com uma das instituições mais assustadoras que já existiram, a Inquisição Espanhola. Estamos falando de Teresa de Ávila. É uma daquelas histórias repletas de coragem, estratégia pura e uma baita resiliência intelectual, que na verdade vai muito além daqueles mitos sombrios que a gente costuma escutar por aí. E para começar, dá só uma olhada nessa citação direta dela. É de cair o queixo, né? A gente precisa lembrar que a Espanha do século XVI estava literalmente paralisada pelo terror institucional. E mesmo assim, a reação dela aos avisos sobre as ameaças da Inquisição foi essa: dar risada. É uma quebra total de expectativa, uma resposta completamente inesperada a uma onda gigantesca de medo que engolia a sociedade da época. Então a grande pergunta que fica no ar e que a gente vai desvendar hoje é a seguinte: como é que uma mulher conseguiu desafiar a instituição mais aterrorizante da sua época e sair sem sofrer nenhuma violência física? Para quem curte investigar esses mistérios históricos, a chave aqui é separar aquele mito de filmes sobre tortura física e olhar para uma realidade muito mais sutil, mas igualmente pesada, sabe? A gente está falando de uma censura sistêmica e de um preconceito de gênero fortíssimo. Bom, parte 1. O clima de medo. Vamos entender o tamanho dessa sombra. Para compreender plenamente de onde vinha a atitude desafiadora de Teresa, a gente precisa primeiro montar o cenário. A Inquisição projetava uma sombra imensa e sufocante sobre toda a sociedade espanhola. E o detalhe é que esse terror não era uma coisa distante para ela, não. Era algo muito pessoal. Os registros históricos mostram que ela provavelmente conhecia muito bem o que era o San Benito desde criança. Essa veste aí, que servia para humilhar as pessoas em público, foi imposta ao próprio avô e à família dela lá na cidade de Toledo. Ou seja, ela sentiu isso na pele bem cedo. E esse trauma familiar criou um contraste gritante em relação ao que acontecia ao redor dela. Quando as experiências místicas de Teresa começaram a vir à tona, ali entre 1556 e 1560, a diferença de atitude é absurda. De um lado, a gente vê os assessores religiosos dela totalmente em pânico, morrendo de medo das intervenções da Inquisição. Do outro, temos uma líder com uma coragem fora do normal, que achava os rumores engraçados e estava até disposta a bater na porta dos inquisidores por conta própria. O que nos leva à parte 2, a ousadia de Teresa, a hora em que ela resolveu desafiar o status quo. Saindo um pouco da postura pessoal inabalável dela e olhando para os seus escritos, a documentação nos mostra uma mulher que não tinha o menor medo de peitar as regras da época. Logo no seu primeiro grande texto, escrito para a formação das suas monjas, O Caminho de Perfeição, ela incluiu uma defesa super aberta e feroz das mulheres. E ela não poupou palavras para criticar duramente os juízes terrenos, que eram todos homens, claro, e que olhavam para qualquer virtude feminina com uma desconfiança enorme. Mas aqui entra um detalhe super irônico. A primeira vez que ela sofreu uma censura direta não foi pelas garras de um tribunal aterrorizante, mas sim pelas mãos de um amigo que estava cheio de boas intenções. O padre Garcia de Toledo, atuando como censor e morrendo de medo das retaliações, foi lá e apagou correndo todo esse parágrafo mais afiado na segunda edição do livro. Só que a ousadia dela não sumiu por completo. Ela fez questão de deixar lá os protestos categóricos contra o fato da Inquisição proibir as pessoas de lerem livros espirituais no seu próprio idioma. E a gente avança para a parte 3, o fogo e o preconceito, a polêmica do Cânticos dos Cânticos. Toda essa dinâmica de controle sobre o que as pessoas podiam ou não escrever leva a gente a um dos eventos mais mal interpretados dessa história toda. É um fato histórico que as meditações que ele escreveu sobre o poema bíblico Cântico dos Cânticos acabaram virando cinzas. E, naturalmente, o primeiro instinto que a gente tem é apontar o dedo para a Inquisição, né? Imaginar que eles foram os grandes culpados por queimar a obra, ainda mais naquele clima super tenso para qualquer interpretação teológica. Mas olha só a grande reviravolta histórica aqui. A Inquisição nem chegou perto de queimar esse texto. A verdade é que foi a própria Teresa quem jogou o manuscrito no fogo, e de forma bem rápida. O motivo? Uma obediência cega ao preconceito puro e simples do seu próprio confessor, o padre Ângua. Ele simplesmente achava que não era correto que uma mulher escrevesse sobre as escrituras. Isso é um lembrete vívido de que, às vezes, as maiores barreiras ao conhecimento estão ali, mesmo, muito mais perto do que a gente imagina. Vamos em frente com a parte 4, a investigação. O famoso caso em Sevilha. Por mais que ela tenha desviado do radar da Inquisição no caso das escrituras, não teve jeito. Uma hora o tribunal bateu na porta dela. Ela já vinha levantando suspeitas de vários setores conservadores e, no fim das contas, acabou sendo delatada por uma ex-beata lá na Andaluzia. Então, o cenário estava montado para um interrogatório de imensa ostentação, pressão e muito rigor.
Só que, ao invés daquele final desastroso que qualquer um preveria, os registros imparciais da época mostram uma cena impressionante. Ela não só saiu de toda essa intimidação completamente lisa, sem nenhum arranhão, como ela basicamente encantou os investigadores. A clareza e a profundidade dela foram tantas que os padres inquisidores viraram seus maiores admiradores. O jogo virou de um jeito tão absurdo que ela acabou redigindo documentos de orientação espiritual, as chamadas Relações 4 e 5, justamente para guiar esses mesmos homens que foram mandados lá para julgá-la. Sensacional, não é? E agora entramos na parte 5, a censura dos escritos, as obras silenciadas. Só que essa vitória na sala de interrogatório não garantiu a segurança da sua maior criação. O destino da obra foi muito mais prolongado e doloroso. O seu manuscrito autobiográfico central, O Livro da Vida, acabou sendo confiscado pela Inquisição em 1576 em Madrid, e ficou lá literalmente acorrentado até a morte dela. Muitos biógrafos contam que esse silêncio forçado foi uma tortura psicológica tremenda, como se a sua própria alma estivesse confinada e trancada longe de todo mundo. E para fechar, parte 6, o verdadeiro impacto, a realidade dos fatos. Quando a gente olha para a jornada completa dela, apoiada em evidências, fica claro que a história é muito mais complexa. Ela nunca foi vítima de tortura física na Inquisição. O campo de batalha dela era outro, focado nas ideias. Ela navegou de forma genial por um labirinto feito de fortíssima censura ideológica e um machismo estrutural sobre o que as mulheres podiam fazer ou escrever. E quer saber do melhor? Ela continuou desafiando as regras ativamente, mantendo livros que tinham acabado de ser banidos escondidos nas bibliotecas dos seus conventos. Uma verdadeira resistência intelectual. O que nos deixa com uma ponderação superpoderosa para encerrar. O fato de não ter havido punição física não significa de jeito nenhum que não houve um impacto profundo. Quando um sistema não prende o corpo, mas trancafia as ideias e as expressões literárias, as cicatrizes atravessam o tempo. Fica a pergunta no ar. O que suprime mais o desenvolvimento humano? O medo de um castigo físico ou a prisão burocrática do livre pensamento? Um convite tanto para a gente continuar investigando as forças que tentam moldar a nossa história.